Fala gurizada, tudo certo? Aqui é o Marcelo do Nerdverso Cast, trazendo aí hoje um vídeo pra gente relembrar do Gladiador 1, que foi lançado lá em 2000. E agora, 24 anos depois, nós estamos tendo o lançamento do Gladiador 2. Eu não vou nem entrar em questão aqui se é um filme necessário, tá? Por não fazer polêmica nem nada. Mas já que ele tá aí, tá chegando, vamos torcer para que ele seja muito bom. Assim como foi o primeiro, porque o primeiro pra mim é um dos melhores filmes já feitos. E eu não tô exagerando quando eu digo isso, tá? Tipo, eu realmente acredito, na minha humilde opinião, é um dos melhores filmes já feitos. Nós vamos ter atuações magistrais como a do Russell Crowe, como a do próprio Joaquin Phoenix, baita vilão. Nós vamos ter músicas do Hans Zimmer, talvez um do Beethoven da nossa era, né? Nós temos um roteiro impecável, cara. Cenas de ação que marcaram, não a época, mas a história do cinema como um todo, assim. Pra mim, esse é um dos melhores filmes já feitos na história. E agora nós vamos ter uma continuação. E vamos relembrar, então, do primeiro, pra gente poder já chegar no segundo preparado aí, né? E o primeiro filme tem 2h30, mas ele é tão bom que ele passa voando, cara. Tu nem vê ele passar, na verdade. E é óbvio, gurizada, que ele tem um pano de fundo histórico. Nós estamos falando do Império Romano ali no século II depois de Cristo, por volta de 130. E, caras, é óbvio que tipo é um filme com pano de fundo histórico, mas muita coisa do que a gente vê ali não é uma coisa fiel, exata, é só um pano de fundo. Em nenhum momento o diretor se propõe a colocar aquilo ali como uma história verdadeira. Sim, as figuras que estão ali, muitas delas são reais, mas não significa dizer que elas agiram da forma que elas agiram, como a gente vê dentro desse filme, né? E nós também temos que entender que, tipo assim, vai ter muita licença poética e tudo mais que o diretor vai se dar para fazer um filme muito chamativo, né? Então não é um documentário de história. E às vezes eu reparo que tem muita gente que olha e fala, não, mas isso aí é verdade, ou tipo, é fantasia demais. E não é um nem outro. Nós vamos ter coisas que são verdade, tem um pano de fundo histórico legal ali, e outras coisas que tem uma licença poética enorme por trás, assim, e personagens que são fictícios, mas baseados em figuras reais. Então nesse vídeo hoje eu como professor de história, e um dos meus assuntos favoritos de se trabalhar é Roma, tá? É um assunto que eu leio desde moleque, beleza? Praticamente foi alfabetizado com livros da história de Roma, e eu gosto muito desse tema, então por causa disso eu quero trazer também, além do resumo do filme, eu também quero trazer alguns elementos históricos interessantes aí pra nós, beleza? Então vamos lá rapidão, nós vamos falar da história dele, do magistral, do monstruoso Maximus Decimus Meridius, general de legiões romanas que combateu muitas tribos germânicas ou bárbaras com o objetivo de expandir o Império Romano que estava em pleno crescimento, gurizada, no século II depois de Cristo. Para vocês terem ideia, 1 a cada 5 pessoas que viviam nesse planeta viviam dentro do Império Romano, cara. O território do Marco Aurélio era gigantesco e ele não estava contente com o território que ele tinha, ele queria cada vez mais. E o general favorito dele era o Maximus Decimus Meridius, interpretado aqui pelo Russell Crowe. E nós vamos ter batalhas muito fortes contra as tribos bárbaras ali, ou tribos germânicas. Lembrando que aos olhos de um romano, um bárbaro, nada mais é do que alguém que não compartilha sua cultura, nem romana e nem a cultura grega. Então se tu não for nem greco-romano, basicamente tu é visto quase como um animal. É uma visão etnocêntrica de mundo, né? Onde os romanos se colocam eles como uma verdadeira civilização e o que não for de cultura greco-romana tem que ser atropelado pela glória do Império Romano, né? Como Marco Aurélio deixa muito claro ali. Gurizada, o Marco Aurélio talvez é um dos maiores imperadores que Roma teve na sua história, e isso falando na vida real, tá? O Marco Aurélio, cara, ele é considerado um dos 5 bons imperadores que Roma teve, que a gente coloca no seleto grupo, né, o dito 5 bons. Olha só, né, Roma teve tantas dezenas de imperadores e a gente seleciona 5 para colocar. Ele tá entre eles, porque ele é um cara muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele é conhecido na história como Marco Aurélio, o imperador filósofo, porque além de empreender essas grandes expansões territoriais que ele fazia, ele também é um cara que gostava de escrever muito. Ele era um filósofo que, cara, até hoje ele é lido fortemente. Ele é um dos cabeças do estoicismo,
estoicismo, que é aquela linha, aquela corrente filosófica que luta e defende a ideia do autodesenvolvimento, o controle das nossas próprias emoções, de ser uma pessoa mais, né, mais de boa, não ser aquele cara que tipo quer tudo e se lambuza com tudo e quer sempre tudo e mais. Não. O estoico, ele é geralmente o contrário disso. Nós temos inclusive um apanhado, que é basicamente um manual de vida escrito por ele, que é conhecido como Meditações, cara. Tu encontra para vender em qualquer lugar, tá ligado? É muito famoso, assim. E o Marco Aurélio, ali no filme, a gente vê que ele já tá bem velhinho, né? Ali a gente nota que ele vai meio que morrendo de morte natural. Ele sabe que ele está apagando, e aí a gente vai ter basicamente uma treta surgindo. Que treta é essa? Quem que ele vai nomear como sucessor oficial dele? Ele tem um filho dele que fica muito claro que ele não gosta muito do moleque, é o Cômodo, e o Cômodo é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que o Joaquin Phoenix, que está sempre em alta, né? Ainda mais agora. Eu acho que esse filme consolidou ele como um baita de um ator, né? Então o Joaquin Phoenix vai interpretar o filho do Marco Aurélio, o Cômodo. E óbvio que o Cômodo é um cara sedento por poder, ele vai deixar isso muito claro. E ele está esperando cada minuto que passa que o pai morra para que ele possa assumir então o trono do pai, né? Ele só está esperando a nomeação para a sucessão oficial disso. Só que o Marco Aurélio é apaixonado, cara. Ele vê o Máximos como filho dele, cara. Ele é o maior general de Roma. E ele não esconde isso. Ele chega pra ele e fala: ó, meu, obrigado por mais essa vitória. E o que o melhor general de Roma quer? O que tu me pedir, eu vou fazer. Ponto. Então, esse era o nível, né, de aceitação que o Máximos Décimos Merídios tinha dentro de Roma, na visão do Marco Aurélio. O cara era uma deidade, porque vamos lembrar que Roma naturalizava muito a violência. Bons homens, homens respeitados, eram aqueles que, tipo assim, eram grandes guerreiros. Quem melhor do que o Máximos Décimos Merídios, né? Pô, as tropas dele respeitavam ele quase como um deus, assim. E o Marco Aurélio também, porque ele é o braço armado, é ele o cara responsável pela grande expansão de Roma pelos territórios germânicos, fazendo com que o Império Romano se estendesse desde o norte da África por toda a região do Mediterrâneo, subindo até o norte da Europa, velho. É um território gigantesco, assim, é uma coisa muito grande. E é óbvio, então, que o Cômodo fica meio que notando isso, ele fica com um pouco de receio, né? Tipo, ô, velho, não gosto muito do Máximo, porque, pô, meu pai é muito chegado nele, e é visível que, cara, o imperador não tem um apreço pelo seu filho. O imperador não tem um apreço pelo Cômodo, ele vê ele como um covardão, basicamente, né? Quando o Marco Aurélio disse para o filho que ia nomear para a sucessão dele o Máximos Décimos Merídios, e isso porque ele sabia que o Máximo não era um cara sedento por poder, e ele fala para ele: cara, eu te trato como um filho, eu vou te nomear para a sucessão oficial, quando eu morrer tu vai assumir, e o que tu vai fazer? Vai fazer Roma voltar a ser uma república, cara, tá? Gente, óbvio que muito do que está sendo falado aqui não é verdade, tá? Na vida real, o imperador, o Marco Aurélio, ele nomeou o filho dele Cômodo, tipo assim, oficialmente, falando: não, esse moleque aqui vai ser imperador, e já era. Esse plano de transformar Roma novamente numa república e tal, é coisa do filme, tá? Ah, o Cômodo, ele era escroto? Sim, o Cômodo era um escrotíssimo, beleza? O Cômodo, assim, ele era um baita do escroto, ele era cruelzíssimo demais. Todos os textos dos historiadores que sobreviveram até hoje, ele é sempre mostrado como um cara extremamente cruel, invejoso, debochado, né? Não dava pra confiar nas coisas que ele falava e tudo mais. Então, pô, parece que ele se assemelha muito com o do filme mesmo, que é um cara odioso desde o primeiro momento, né? O fato é que quando o Marco Aurélio fala pro filho que vai nomear o Máximos Décimos Merídios, o general das suas tropas lá nas terras germânicas, o que ele faz? Ele acaba matando o próprio pai, velho. Antes que o pai anuncie a sucessão, ele vai lá e acaba matando o pai. Ele faz um discurso bem infantilizado, né? Ai, porque, meu Deus, tu nunca me deu um abraço, meu próprio pai, eu queria que tu gostasse de mim. Ele não sabe como agir, ele tá tendo, assim, tipo, ele tá em conflitos, né? E ele não sabe como agir. E ele dá um abraço no pai e acaba sufocando o Marco Aurélio ali. Só que como o Marco Aurélio já tava pra morrer, muita gente, tipo, aceitou, tipo, ele já tava velhinho, então ele morreu. Só que óbvio que o Máximos Décimos olhou pra aquilo ali e falou: cara, tem coisa aí, tá ligado? Ele não morreu agora de morte natural, com certeza o filho dele deve ter matado ele.
E assim o filho então acaba se tornando imperador, né, dando um verdadeiro golpe ali, na verdade, porque ele acaba assumindo uma coisa que não era dele. O Máximos já sabia que aquilo era dele. Ele nem queria, porque todo bom líder não quer poder no início da conversa, né? Mas o Máximos foi lá e acabou tipo, tá, beleza, se tu quer que eu fique, então eu fico. Aí ninguém esperava que o Cômodo viesse e matasse o próprio pai e se autonomeasse imperador, beleza? Gente, na vida real, o imperador Marco Aurélio, ele não morreu, beleza? Ele não morreu de morte matada, beleza? Ele não foi assassinado. Ele morreu, acredita-se que de peste antonina, que é possivelmente uma das primeiras pandemias da história, que é quando se alastrou uma crise de varíola gigantesca dentro do Império Romano e muita gente morreu. E acredita-se que o imperador Marco Aurélio tenha morrido disso. Mas antes nomeou pacificamente a sucessão para o seu filho Cômodo, né? O fato é que no filme, quando o Marco Aurélio acaba morrendo e o Cômodo se torna imperador, ele acaba como fazendo primeira ação, mandando matar o Máximos Décimos Merídios e a família do cara. Aí ele pede então para soldados pegarem ele, a sua guarda pretoriana. Vou lembrar que os pretorianos é aquela grande guarda que faz a segurança do imperador, né? Então ele pede para os pretorianos pegarem o Máximos Décimos Merídios, levarem ele para a floresta e matarem ele lá. Tá? Então o Máximos é levado embora e, cara, ele vai mandar matar a família do cara também numa cena bem pesada, porque a gente vai ver o filho e a esposa dele esperando o pai, o Máximos, que tá lutando há mais de 2 anos, mano. Há mais de 2 anos ele já tá no campo de batalha, louco pra voltar pra casa. Ele não queria se meter com política. O Marco Aurélio colocou isso nas costas dele, né? E aí a gente vê o filhinho dele achando que é o pai voltando pra casa, mas na verdade são os pretorianos chegando pra queimar a fazenda dele, pra matar os seus animaizinhos, pra matar a sua família, pra matar o seu filhinho e tudo mais. Então, pai, bem pesadão, assim. O Máximos, obviamente, sendo um baita guerreiro, consegue escapar. Na hora em que ele vai morrer nas mãos da guarda pretoriana, ele consegue escapar. Mas ele é capturado, porque ele fica ferido, ele acaba caindo desacordado. E aí nós temos então um cara que perdeu tudo, velho. Ele perdeu absolutamente tudo. Ele acorda dentro de uma carroça, ele descobre então que ele foi capturado e vai ser vendido como um escravo, né? Vai ser vendido como um escravizado, que, pô, olha, o cara chegou no fundo do poço, assim. Num dia ele era general das maiores legiões do Império Romano, no outro dia ele é um pária social dentro de Roma, o imperador trata ele, então, como um cara que tem que morrer, mata a família dele, deixando ele sozinho no mundo, ele contava as horas para voltar para casa, e agora ele se encontra dentro de uma caravana de escravizados, né? E ele vai ser vendido, então, quem vai comprar ele vai ser um cara chamado Próximo. E o Próximo acaba comprando ele numa região desértica, que é a atual Argélia hoje, tá? Bem na região da atual Argélia, na África, na região do Maghreb. Ele vai ser vendido então para esse Próximo, que é um mercador de escravizados, que ele faz muito dinheiro vendendo escravizados gladiadores. Ele treina eles para o combate e depois vende para Roma fazer os seus grandes espetáculos lá dentro. Vamos lembrar que os espetáculos de gladiadores é uma coisa que já tem em Roma desde a época da República. Na fase republicana de Roma, lá entre o século V a.C. até o I a.C., nós vamos ter uma grande guerra travada chamada Guerras Púnicas. E é bem no meio das Guerras Púnicas que as lutas de gladiadores vão surgir dentro de Roma. Inicialmente elas eram chamadas de muneras, que eram lutas que aconteciam geralmente em funeral de guerreiros poderosos e guerreiros, tipo, muito amados, assim. Surgiam lutas de escravizados que lutavam até a morte ali, em cima de salões ovais, ou assim, no chão colocava areia, né, e aí a gente chama isso de arena. Então eles lutavam ali até a morte, meio que para honrar a memória daquele guerreiro que se foi. E isso vai começar a crescer, aos poucos vai ser levado para as ruas, as pessoas vão se interessar em assistir essas lutas. Quando vê a elite romana vai ver que dá para fazer muito dinheiro com isso, e isso vai se espalhar, um monte de arena se espalha pelo Império Romano, sendo a principal, a mais famosa, o Coliseu, que nós vamos ter, né, construído lá na cidade de Roma, e tá lá até hoje, né, pô, cara, pô, sobreviveu mais de 1 milênio, basicamente, né, então quase 2 milênios, na verdade, e ainda segue lá de pé, aos trancos e barrancos, mas ainda segue lá de pé, mostrando a grandiosidade do antigo Império Romano, com espaço para mais de 60 mil pessoas, velho, naquele negócio. Imagina o seu auge, como é que não era ver uma luta de gladiador lá. O fato, então, é que o Máximos, ele esconde, né, quem ele é, todo mundo fica chamando ele de espanhol, o Spaniard.
E ele não quer lutar, ele se nega nos treinamentos de gladiador. Aos poucos ele faz amizade com um africano chamado Jubá. Nós vamos ter um outro cara lá também que ele vai fazer amizade. Aos poucos ele vai conhecendo outras pessoas ali que também estão sofrendo que nem ele. Ele descobre que o Jubá também foi capturado, a sua família está viva e ele sonha em voltar para a família, mas ele acha que isso não vai acontecer. Ele fala, acho que eu só vou encontrar eles na outra vida, na verdade, né? Mas o fato é que eu vou morrer e eles vão ficar vivos por muitos anos, então vai demorar. E tem toda essa ligação, porque no final do filme a gente vai voltar a ver o Jubá falando sobre isso, né? Isso é muito legal. E, cara, aí nós vamos ter o Máximos Décimos Meridius ali treinando como gladiador. Aos poucos a galera vê que ele é um baita guerreiro e ele é um baita líder. Ele é colocado para lutar em pequenas arenas ali no norte da África e ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O Próximo chega até ele e fala, bah, velho, tu é grandalhão, tu sabe dar um espetáculo, hein? Porque numa das vitórias da arena dele, ele faz aquela cena famosa em que ele pergunta a vocês: Are you not entertained? E ele fica apontando pra galera e joga uma arma lá na elite que tá assistindo o negócio. A galera vai à loucura, né? Chamando o espanhol, espanhol, espanhol. E aí o Próximo, que é o dono dele, fala, pô, velho, esse cara aí sabe fazer um espetáculo. E a gente pode fazer umas batalhas lá em Roma e, cara, ele pode se aproximar do imperador. E ele fala, eu posso me aproximar do imperador se eu lutar muito bem? Então beleza. Ou seja, ele já começa a visar a sua vingança. Ele sabe que a sua família morreu, porque ele vai até lá, né? Depois que ele consegue ser libertado das mãos dos pretorianos que deveriam ter matado ele, ele vai até a casa dele e vê a família dele, tipo, tudo queimado, vê o filho dele crucificado. Crucificação era um método de tortura e execução muito comum, né, utilizado pelos romanos nos territórios que eles dominavam. É um povo muito cruel. E a gente vê isso ali, obviamente, que só elementos, né, nada muito explícito, né? Então ele perdeu tudo, cara. Mas agora a única missão dele é a vingança. Ele vai atrás de ninguém mais, ninguém menos que o imperador. Nas cenas que nós vemos o imperador, o Cômodo, a gente vai ver sempre ele como um cara mega infantilzão, que ele tem uma relação meio ambígua e estranha com a sua irmã. A irmã dele é Lucila, né, que ele tem um sobrinhozinho ali, filho da Lucila, que é o Lúcio. E, cara, é meio estranha a relação, porque às vezes parece ter um negócio meio incestuoso, não sei se é um negócio meio materno, se ele vê ela como mãe, se ele vê ela como namorada e tudo mais, e é meio bizarro, assim, cara. O fato é que na vida real a Lucila não gostava dele também, né? Vamos lembrar que no filme ela não gosta dele. Quando ela descobre que o Máximos é o espanhol, o gladiador famoso que está lutando nas arenas, virou o herói do povo, ela começa então a ter esperanças de que ele pode ser usado a favor dela para matar o próprio irmão. Ela não quer o irmão como imperador, ela conhece ele, sabe que ele é um despreparado, então ela também começa a organizar um possível golpe ali para derrubar o irmão. Tá, mas e como que isso acontece? Como que o imperador descobre que o espanhol é de fato o Máximos Décimos Meridius? É aquela cena famosa em que ele dá um show, cara, lá na arena do Coliseu. Ele dá um show, ele lidera todos os escravizados, porque vamos lembrar que muitas dessas batalhas elas eram reconstruções, reconstituições de antigas batalhas da República Romana e do Império Romano. Então nós vamos ter uma das batalhas ali das Guerras Púnicas, travadas entre o Cipião, o africano, que é um famoso general romano, e do lado de lá nós temos então o Aníbal, o Grande, que era o maior general da cidade de Cartago, que foi possivelmente a cidade que mais desafiou Roma de peito aberto. Aí nós vamos ter a reconstrução dessa batalha, mas aí o que vai acontecer é uma história diferente, né? Na história real os romanos venceram, ali os escravizados conseguiram vencer, colocando meio que o Aníbal como o grande vencedor da batalha. O imperador até dá uma risadinha e falou, mas na história real quem venceu foi o Roma. Mas eu gosto de surpresas. Pô, mas gostei desse líder aí, hein? Pô, aquela luta com bigas, cara, que coisa mais maravilhosa ver aquilo, violência extrema. Aí ele desce com o sobrinho dele e fala, vamos lá, eu quero ver esse gladiador de perto. É tu que eles chamam de espanhol? Quem é tu? Aí ele vira as costas pro imperador e fala, não vira as costas pro teu imperador. Aí ele tira o capacete dele e fala, eu sou o Máximos Décimos Meridius, pai de um filho morto, marido de uma esposa morta, e eu vou ter a minha vingança, seja nessa vida ou na próxima. E é óbvio que o Joaquin Phoenix, é óbvio que o Imperador Cômodo fica, meu Deus do céu, tipo, o cara tá morto, velho. Ele fica desesperado, porque agora ele é o herói da galera. Ele não pode simplesmente matar o cara. Isso vai gerar revoltas, isso vai gerar muita revolta. Isso é baseado numa história real de um escravizado chamado Espartaco, que cresceu tanto como gladiador, que acabou se tornando o grande herói de Roma. Esse cara peitou tanto Roma na fase republicana,
que ele acabou fazendo um exército de mais de 100 mil escravizados com o objetivo de derrotar e derrubar a República Romana, né? Então o que a gente está vendo aqui é o Máximos Décimos Merídios tendo o carinho do povo, e assim aos poucos ele começa a utilizar o seu poder e a sua influência dentro das arenas de gladiador para tentar orquestrar um golpe, junto com gente do Senado que não gostava do imperador, porque o imperador claramente não respeitava a existência do Senado. Ele vai se juntar aqui com um senador chamado Graco, com o objetivo de tentar organizar um golpe. Vai trazer o Próximo, que é o dono dele, pro lado dele, né? Então aos poucos o Máximos Décimos Merídios começa a fazer contatos, inclusive com antigos nomes das suas legiões, tá? Ele vai se juntar com o Quintus, e aí aos poucos então eles começam a fazer a organização de um golpe, mas é óbvio que o imperador vai conseguir desvendar esse golpe antes que ele aconteça, então acaba sendo um fracasso, né? E quando tudo parece perdido, quando no dia do golpe em que o Máximos Décimos Merídios entraria com as suas legiões em Roma e tomaria o poder para entregar para o Senado, como havia sido combinado com o Graco, depois de matar o imperador e ter a sua vingança, ele é capturado. Ele é amarrado e o imperador chega nele e fala: olha só, tu queria desafiar o imperador, então nós vamos ter o teu desafio. Nós vamos lutar na arena, nós vamos subir no Coliseu, nós vamos ter uma luta lá em cima. O que ele não mostra é que ele fere o Máximos mortalmente e coloca a armadura para as pessoas não verem o ferimento. Então sim, eles vão lutar lá em cima, mas o Máximos está completamente destruído. Ele foi ferido mortalmente e o imperador vai sair dali como vitorioso. Nossa, o imperador derrotou o grande espanhol, derrotou o grande Máximos Décimos Merídios. Mas ele não contava que o Máximos é o Máximos, né? Aí então o antigo general das legiões romanas vai lá, começa uma batalha muito forte, e aí o imperador acaba morrendo, né? O imperador acaba morrendo. O Máximos consegue ter a sua vingança, mas pouco tempo depois ele acaba vindo a falecer junto, porque ele não aguenta o ferimento que ele tem antes de começar a batalha, né? Então, óbvio que foi mais uma sacanagem do Cômodo. O Cômodo morreu assim na vida real? Não. É verdade que o Cômodo lutava em arenas, mas ele sempre colocava seus inimigos em desvantagem e escondia isso do público? Sim. Geralmente quando o imperador ia lutar, quando o Cômodo, que o sonho dele era ser gladiador, né? Ele queria ser visto como um cara muito forte, ele ia para as batalhas de gladiador, mas o que ele fazia? Ele acabava sempre dando espada sem fio pro inimigo, né? Pro escravizado que estava lá lutando contra ele, ou espada de madeira, velho. Ele lá com uma espada real e os outros com espadas de brinquedo, basicamente. Então não tinha como vencer o cara, né? E ele morreu, na verdade, porque uma das amantes dele pagou um gladiador para entrar no palácio dele enquanto ele dormia e matar ele lá no sono dele. E o nome desse gladiador é um chamado Quintus Maximus. E é baseado então na figura do Máximos Décimos Merídios, né? Então a morte dele não foi tão emocionante na vida real como foi no filme. E é muito doido, porque quando ele fica estirado lá no chão, ninguém vem para amparar ele. Até os soldados dele não têm respeito por ele, os pretorianos não têm respeito por ele. A irmã dele, a Lucila, ela corre direto pro Máximos para agradecer ele. Porque antes do Máximos perder a sua vida, ele olha pro senador Graco e fala: olha só, eu tô te nomeando o próximo líder de Roma. O Senado agora é a que manda, ou seja, Roma vai voltar a ser uma república. Gente, óbvio que na vida real isso não aconteceu, tá? O Império Romano perdurou por muito tempo ainda, não voltou a ser uma república, depois que a república caiu, ela caiu, tá? Mas no filme a república volta a existir. E o Máximos, então, ele acaba perdendo a sua vida e acaba se tornando aquela grande lenda que pouco antes de falecer ele conseguiu trazer, então, a sua grande vingança, e na outra vida ele pôde se reencontrar com a sua esposa, né? E então os seus soldados, seus amigos não ficaram tipo tristões de ver ele morrer. Claro que vai ter a dor do luto, mas eles entendem que agora finalmente ele pôde se reunir com a sua família novamente, pôde ser feliz lá do outro lado, né? É um filme maravilhoso, mano. É um filme maravilhoso, cara. Eu revi ele de novo para lembrar dos detalhes e tudo mais. E eu nem vi ele passar, velho. 2h30. Tem filme que às vezes deu 1h20 que tu fica, ai, mano, pô, esse negócio não termina. 2h30 de filme e ele simplesmente passou assim. Porque é uma das melhores coisas que tem, velho. Mano, olha aquelas lutas lá. A luta com a biga, velho. Que ele começa a criar ali uma liderança entre os escravizados pra derrubar as bigas e conseguir tomar um poder. Meu Deus do céu, velho. É um negócio que assim, nós estamos em 2024, esse filme de 2000. Não tem nada parecido com isso. Então eu reforço aqui a ideia de que esse é um dos melhores filmes já feitos, cara. E se tu não concorda aí, deixa aí porque tu acha que eu tô exagerando também, mas enfim, faz parte, são opiniões divergentes, né? Beleza? Isso aqui foi só pra tentar dar uma preparada pro nosso Gladiador 2. Vamos ver o que vem pela frente. E também pra gente aprender um pouquinho da história de Roma, né?
Então eu espero que tenha servido para alguma coisa aí, gurizada. Tá? Acho que eu me passei um pouco no tempo, eu queria fazer no máximo 15 minutos. Me passei um pouquinho, mas enfim, se me deixar falando sobre Roma, eu vou ficar dias falando sobre Roma, tá? Valeu? Se não é inscrito ainda no nosso canal aqui no Nerdverso, se inscreve aí pra dar essa moral pra nós, seguir crescendo. Tamo junto, tá, gurizada? Valeu, um abração, é nóis. Tchau, tchau.